Que a luz do Divino Mestre possa nos iluminar nesta noite de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro da Esperança. Nós já estamos no capítulo 18, né? Hoje nós vamos apresentar o capítulo Pequeninos. Tá? Esse é um livro psicografado pelo Chico, né, do nosso irmão Emmanuel. A lição de hoje, eu acho que ela mexe muito com todos nós, porque ela inicia, o Emmanuel, ele inicia todos os capítulos desse livro da Esperança com duas epígrafes. Primeiro ele coloca sempre uma fala de Jesus, e depois ele usa uma citação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para a gente poder fazer uma reflexão mais profunda sobre o tema. A primeira epígrafe é colocado, Jesus nos fala: em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, está lá em Marcos, né, no capítulo 10, no item 15. Então, olha a profundidade. Em verdade vos digo que aquele que não receber, então nós temos que receber o reino de Deus como se nós fôssemos uma criança, né? Então, o que seria esse reino de Deus? Nós todos temos a ideia que o reino de Deus é como se fosse um lugar, né? Um lugar especial, um lugar específico, né? Um lugar maravilhoso, muito bom, de paz, de amor. E a gente tem uma visão mais ampla, né? Que esse reino de Deus é um estado de espírito, né? Quando você está nessa condição que ele coloca, né? Nessa condição da criança, você vai ter condições de entrar nesse estado de espírito realmente de paz, de harmonia, de felicidade. E não importa o lugar físico que você está, você vai estar bem. E aí ele vai fazer, agora, o Kardec, ele vai fazer algumas colocações sobre esta fala de Jesus. É interessante como o Evangelho, ele pega essa epígrafe, essa fala de Jesus, e ele trabalha ela em várias vertentes diferentes, faz várias análises dela de forma diferente, de forma que a gente possa realmente ter uma compreensão maior sobre a profundidade do ensinamento que Jesus vem nos trazer, né? Às vezes a gente analisa por um ângulo, depois pelo outro, depois para o outro, a gente vai somando e a nossa visão acerca do ensinamento que Jesus nos traz, ele vai ficando cada vez maior. Eu acho que isso traz para cada um de nós uma mudança muito profunda, ou seja, você vai ampliando a sua percepção da realidade, você vai ampliando a sua percepção sobre você mesmo, né? E esse é o grande, né, ensinamento de Jesus, né? É mostrar para nós que nós temos que ampliar o nosso conhecimento, a nossa percepção sobre a vida, sobre a realidade, sobre a nossa missão aqui na Terra, a missão de cada um de nós. A segunda epígrafe, que é colocado lá no livro da Esperança, é uma colocação já de Kardec. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos, inclusive, tecer uma série de comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para depois a gente entrar na lição propriamente dita. Porque o Emmanuel, primeiro, ele leu toda essa lição, ele estudou essa lição e ampliou essa visão com o conteúdo, né, que ele nos apresenta no livro da Esperança. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como aquela
aquele da humildade. Aqui ele vai começando a ampliar essa visão de pureza. Né? O que Jesus quis dizer com isso? Aí Kardec começa a abrir os nossos horizontes. Então ele mostra que a pureza do coração, né, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Olha só, são dois atributos, duas virtudes que estão ligadas a esse estado de pureza. E ela exclui, né, ela tira fora a ideia do egoísmo e de orgulho. Aí ele faz a comparação com a criança. Então seria, para que você possa receber esse conhecimento que Jesus vem trazer, você tem que estar aberto, você tem que estar, você tem que ser humilde, você tem que estar agindo de uma forma simples, porque aí sim você tem condições, né, de absorver aquele conhecimento, de aceitar aquele conhecimento. Porque quando nós fazemos o contrário, nós agimos de forma egoísta, né, de forma orgulhosa, nós achamos que nós somos melhores, nós temos mais conhecimento, mais sabedoria, né? E aqueles novos valores, eles não têm como adentrar o nosso ser. E aí nós vamos continuar do mesmo jeito que nós sempre fomos, né? Então, quando você percebe que para você receber um conhecimento novo, você tem que se abrir para ele. Você tem que agir realmente com uma humildade muito grande. E a gente vê o tanto que nós ainda somos resistentes neste processo. Né? Nós ainda somos muito endurecidos. Nós ouvimos, né, nós vamos lá no centro, ouvimos palestras, nós lemos, né, na literatura espírita tantas orientações no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né, falando quantos comportamentos nós devemos modificar e nós nos mantemos aí endurecidos, né, naquele mesmo comportamento anterior. Então, às vezes, você já tem conhecimentos novos, mas você não consegue colocá-los em prática na sua vida. Por quê? Por causa do nosso orgulho, né? Por causa do nosso ego, nosso egoísmo, que ainda é muito forte. Então, nós nos mantemos reencarnação através de reencarnação desse mesmo comportamento, né? Então, há a necessidade da gente implementar esse processo de mudança. Então, mudar a nossa forma de encarar a vida, né? Com mais humildade, com mais simplicidade. E Kardec vai aprofundando, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, essa temática. E é interessante, Kardec ele faz alguns questionamentos sobre essa questão. Ele começa questionando a pureza da criança, né? Porque, de acordo com o ensinamento da doutrina espírita, nós sabemos que a criança em si, ela não é pura. Né? Por quê? Porque ela já é um espírito que já viveu várias e várias reencarnações. E ela ainda está cheia de vícios, de desequilíbrios, né? Ela traz ainda, né, renascendo na vida corporal, as imperfeições que ela vivenciou em várias outras vidas e ela ainda não conseguiu, aqueles vícios que ela ainda não conseguiu se despojar, se livrar. Então, aquela criança, né, principalmente nós aqui estamos num planeta de prova e expiação, né, a maioria dos espíritos que estão encarnando aqui são espíritos ainda endividados, são espíritos ainda, né, nesse processo de refazimento, nesse processo de aprimoramento. Então, nós estamos trazendo essas nossas imperfeições do passado. Então, se essa criança, na visão da doutrina espírita, ela não seria em si, né, analisando de forma profunda, um ser totalmente puro. Né? Nós poderíamos considerar que somente seria puro um espírito quando ele, né, já tivesse efetivamente desenvolvido e chegado à perfeição. Então, quando esse espírito, ou seja, quando nós chegarmos a esse estado de perfeição, realmente
nós poderíamos ser considerados como espíritos puros, né? Então Kardec começa fazendo essa consideração, ou seja, abrindo aí o nosso entendimento sobre essa questão, né? Mas, né, ele mostra, né, que a criança em si, ela fica num período, né, então esse espírito cheio de imperfeições, na hora que ele reencarna, ele passa por um processo, né, um processo interessante, né, que ele inclusive descreve aí no capítulo 8, no item 3, né, quando ele faz essa comparação, quando Jesus faz essa comparação, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Então, quando você analisa só a vida presente, aquele período ali em que aquele ser, aquele espírito se mantém na fase infantil, somente naquele período ele mantém uma pureza, uma inocência. Então, ele mostra simplesmente uma imagem de pureza, porque lá no fundo ele está trazendo as suas imperfeições, que elas não são mostradas de forma aparente. Então, quando você analisa somente nesse sentido, né, a imagem da inocência e da candura, por isso Jesus não diz de modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Então ele não está dizendo que o reino de Deus é para aquelas crianças puras e inocentes, mas sim para aqueles que se assemelham a elas, ou seja, naquela fase em que ela está ali, né, se mantendo pura ainda. Ela ainda não se lembra do passado, das lembranças, das experiências que ela está trazendo lá do passado, né? Então, aí Kardec vai aprofundar essa questão. Ele faz um segundo questionamento. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras existências, por que ele não se mostra desde o nascimento como é? Então, se ele já viveu outras, várias experiências, por que ele não se mostra na encarnação atual, ali, desde o nascimento, como ele realmente é? Né? Aí Kardec faz a primeira consideração a esse respeito. Ele mesmo faz o questionamento e ele começa a fazer as considerações para a gente refletir sobre o tema, para a gente entender essa questão. Né? Aí ele fala, como ele seria recebido pela mãe? Como é que esse ser, esse espírito que está reencarnando, ele seria recebido pela mãe se ele trouxesse, né, todas as lembranças e tivesse todos os comportamentos das vidas anteriores, ou seja, se ele mostrasse de cara todas as suas imperfeições, como é que ele seria recebido? Será que ele seria recebido como um anjinho, né, como as mães consideram seus filhos, né, são anjinhos, são seres puros, inocentes, né, trazem uma alegria, uma vivacidade, uma energia fantástica das nossas vidas? Como é que ele seria recebido? Imagine, né, nós temos aí dentro dos nossos lares, como filhos, como esposa, marido, como pais, pessoas que nós fizemos grande mal no passado. Já pensou você ver aquele ser ali surgindo na sua casa novamente? Ele não seria aceito de forma nenhuma, né? Então, a providência divina, ela é maravilhosa, ela é perfeita nesse aspecto, né? Então, o que ela faz? Aí Kardec vai aprofundando ainda. Ele ainda mostra, ele faz uma comparação sobre ele parte para uma comparação científica, né? A atividade do princípio inteligente. Então, se o espírito ele reencarnasse trazendo todo aquele conhecimento desde o início, aquele corpinho frágil da criança, ele não seria capaz de absorver ou de lidar com todo aquele conhecimento, com toda aquela experiência, com todos aqueles valores que aquele ser estava trazendo. Aquele corpo, aquela mente, aquele cérebro, ele não estaria adaptado para receber toda aquela potencialidade que estava vindo, né? Então você vê, ao mesmo tempo que é formado o novo cérebro daquela criança, que ele vai sendo formado, que ele vai se desenvolvendo aos poucos, também vai desenvolvendo o seu processo de aprendizagem, o seu desenvolvimento psíquico, né? Então ele vai se desenvolvendo ao pouco. Então, assim, ele mostra
que não teria como, né, nem fisicamente, esse espírito mostrar desde o início a bagagem que ele tem de outras vidas. Aquele corpo ali também não suportaria, né? Então, além de ser um contrassenso, a própria estrutura física não tem condições, né, de absorver tanta energia e tanto conhecimento que vem. E aí ele vai trabalhar essa questão. Então, ele vai mostrar como se dá esse processo da reencarnação desse ser, né, que está voltando à Terra. Como é que acontece isso lá no plano espiritual? E aqui ele fala de uma forma bem simples, mas dá uma ideia para a gente entender como é que esse ser, né, ele passa por esse processo. Então, primeiramente, ele se aproxima, né, daquele ser que vai dar origem àquela nova vida, e ele começa a entrar num processo que eles falam no plano espiritual de perturbação. E ele começa a entrar num sono profundo, ele começa a dormir, entrar num sono profundo, e à medida que ele vai dormindo, as lembranças do passado dele vão sendo apagadas, mas vão sendo apagadas temporariamente, né? Temporariamente, porque depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, ali no início da adolescência, ele começa a lembrar de uma forma mais intensa de muitas coisas do seu passado. Mas então ele vai dormindo, as lembranças das outras vidas vão sendo apagadas, naturalmente, mas elas ficam nele ali, tudo de forma latente, né? E ele fala das potencialidades que aquele ser já desenvolveu em outras vidas, né? E que às vezes ele vai ter que desenvolver na presente reencarnação, ficam todas ali, dormindo, né? Latentes, esperando o momento certo delas irem se manifestando naquele novo ser, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Então aquele ser ali, ele entra nesse processo, né, de paz, de tranquilidade, onde ele entra nesse sono profundo, né, e todas as suas lembranças vão desaparecendo gradativamente. E aí, quando ele chega realmente a reencarnar, ele está realmente naquele estado de pureza, de inocência, né? E os pais ali têm a grande oportunidade, né? Oportunidade maravilhosa de reeducar aquele ser. Ali vão ser dados para eles novos valores, novos conhecimentos, né? Ele vai ser educado, né, de uma forma muito mais profunda e intensa, né? Porque normalmente ele vai reencarnar numa família que vai propiciar isso para ele. E aí ele vai, com o passar do tempo, ele vai crescendo, né? E as lembranças das outras vidas vão surgindo ali gradativamente, e aí ele vai confrontar o conhecimento que ele está recebendo na vida presente, que é o processo de educação, do carinho, do amor, né, do companheirismo, tudo que ele for aprendendo ali, ele vai confrontar com aqueles valores que ele está trazendo do passado. O que for mais forte normalmente ganha. Então, se ele está recebendo nessa encarnação muito, muito amor, muito carinho, muita atenção, se ele está recebendo a oportunidade de ser evangelizado, seja em qualquer religião, mas ele está tendo essa oportunidade maravilhosa de conhecer Deus, né, de ouvir falar sobre a moral, sobre o respeito, ele vai ter muito mais estrutura e condições. Quando as lembranças forem chegando, ele vai conseguir lidar com elas de uma forma muito mais tranquila, muito mais natural. Aí Kardec faz esses questionamentos, né? Jesus, aí ele conclui nesse capítulo, Jesus está certo quando diz, apesar da anterioridade da alma, que a criança reveste temporariamente a veste da pureza e da inocência. Então ele confirma, né, que realmente Jesus estava certo, que nessa fase realmente aquele ser, ele é realmente puro, ele é totalmente inocente. E ele está ali maleável, maleável. Eu acho que a palavra linda, né, que Kardec usa é maleável. Ele está pronto para receber aqueles novos conhecimentos, né? E ali ele vai ter essa oportunidade
que é uma oportunidade maravilhosa. Sem ela, se esse ser, dificilmente ele teria condições de passar por esse processo de reeducação. E nesse mesmo capítulo, na parte Instrução dos Espíritos, nós temos, e eles colocaram, deixai vir a minhas crianças, né? E nós temos duas colocações, uma de João, no item 18, João Evangelista, ele faz alguns comentários sobre essa passagem de Jesus, já ampliando a visão acerca dessa colocação de Jesus. Olha como é que ele fala. Não implicavam somente o simples chamamento das crianças. Então ele fala que nessa fala de Jesus, ele não estava chamando somente as crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, né? Quando usa essas terminologias, a gente tem uma ideia que a gente está fora, né? Quando fala círculos inferiores, né? Mas infelizmente nós estamos dentro, tá? Infelizmente ainda nós estamos dentro desse círculo ainda de inferioridade, porque ainda nós somos muito egoístas, né? Muito orgulhosos, e ele se refere a nós aqui. Então, olha só, não implicavam somente o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Olha só, a infelicidade é tanta que ela chega a ignorar a esperança, ou seja, você não consegue visualizar você saindo desse ciclo de dor e de sofrimento. Então ele fala que Jesus veio, chamou essas criaturas que estão nesse nível de sofrimento, né? E ele acrescenta, João Evangelista, Jesus chamava a si a infância intelectual. Então aqueles que ainda não têm maturidade, não têm compreensão ainda, mas aqueles que estão na infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciados e por aí vai. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, né? Então Jesus, ele quer, ele quer, né, que nós, todos que somos ainda espíritos, que estamos ainda vacilando, né, nós tenhamos esse comportamento da criança, né, dessa pureza e dessa firmeza, né, porque a criança, quando ela é amada, quando ela é aconchegada, quando é dado orientação para ela, ela aceita. E ela acompanha aquela pessoa que está dando e passando esse sentimento, esse amor, esse conhecimento para ela. Então isso é natural. E ele quer que nós tenhamos esse nível, esse tipo de comportamento, né? Jesus queria, então, que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Então, Jesus foi o facho que ilumina as trevas. Foi o iniciador do Espiritismo. Olha como é que é interessante aqui a fala do João. Aqui ele já coloca o Espiritismo no meio dessa situação. Então, Jesus foi o facho, né? E o Espiritismo vem em seguida dar continuidade a esse processo, né, que Jesus deu início lá há mais de 2000 anos. Então, Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Então, hoje, o Espiritismo está nessa linha de trabalho, né? Fazendo divulgação, trabalhando para todos aqueles que hoje querem se modificar, que hoje querem sair, né, dessa linha aí de infelicidade, desse círculo aí de inferioridade, né? Então ele está com as portas abertas, nos dando as mãos, né, e o Espiritismo, a seu turno, clareando para nós, trazendo conhecimento de uma forma muito mais simples, mais clara, mais inteligível, né? Eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Então a gente vai entender tudo aquilo que aconteceu, que a gente considerou que era errado, a gente vai entender, né? E nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas. Então hoje você está vendo aí no meio espírita
quantidade de pessoas explicando de uma forma fantástica as parábolas, o que realmente elas queriam dizer, o que elas querem nos dizer, né? Então, o ensinamento aí hoje está ao alcance de todas as criaturas, e isso é maravilhoso. Nós temos também, no item 19, aqui no Instrução dos Espíritos, um outro espírito, ele se intitulou o Espírito Protetor, né, e estava lá em Bordeaux, 1861. E ele acrescenta a essa mensagem de João, que eu achei muito interessante, essa visão, né, que Jesus veio para fortalecer os fracos. E ele começa: deixem vir a mim as crianças, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixem vir a mim todos aqueles que, tímidos e fracos, necessitam de amparo. Olha só, de amparo e consolação. Deixem vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixem vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos, dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para suavizar os males da vida e lhes revelar o segredo da cura de suas feridas. Então, Jesus veio para todos aqueles que estão sofrendo e querem sair desse estado de sofrimento. Então, ele não veio para aqueles que estão sofrendo e não querem sair, ou seja, querem se manter ainda egoístas, orgulhosos, endurecidos. Para esses, todo ensinamento que chega não consegue fazer nenhuma modificação. Eles não conseguem se abrir para isso. Aí, eles permanecem na mesma situação. Então, todo aquele que sofre, todo aquele que está aflito, que está perdido, que está desorientado, né, que está sofrendo de alguma forma, Jesus abriu seus braços, né, para acolher, para consolar, para esclarecer. E aí ele fala, né, que ele trouxe o quê? O remédio, o grande remédio para suavizar esses males. E qual seria esse remédio, né, que pode curar as nossas feridas, né? Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? Olha só a profundidade dessa colocação aqui, desse espírito protetor. Então, Jesus ele veio trazer esse bálsamo, que ele é capaz de curar as nossas chagas do coração e ele consegue cicatrizar essas chagas. E aí ele fala, é o amor, é a caridade. Então, quando nós conseguirmos entender realmente, né, a força do amor, o que significa você realmente amar ao próximo, amar a si mesmo, né, nós realmente estaremos dando um grande passo na nossa transformação, na nossa compreensão, na nossa forma de viver, né? E nós vamos perceber que as coisas à nossa volta, elas vão mudando naturalmente, de uma forma tranquila, de uma forma suave, né? E ele linka aqui, né? Ele mostra que o amor e a caridade são uma coisa só. E quando você ama verdadeiramente, quando você tem esse sentimento puro dentro de você, a caridade é algo natural também em você. Por quê? Porque você vai ter muito mais compreensão pelo outro, muito mais atenção em relação ao outro, né? Você vai conseguir fazer muito mais pelo outro do que já fez até agora. Então é imperativo a gente poder entender com profundidade essa fala de Jesus, né? Que ele traz. Então ele traz esse ensinamento para nós. Agora depende de cada um de nós se abrir para receber esse ensinamento, né? Estar agindo como essa criança, com a pureza do coração, né? E ele quer dizer o quê? Você seja humilde,
que você se reconheça o seu estado atual. Eu digo muito que a gente só consegue mudar alguma coisa quando você realmente conhece, né? Então, quando você só consegue se modificar, quando você se conhece realmente. E para você se conhecer, você tem que fazer essa viagem para dentro de você. Você vai ter que enfrentar o seu lado sombra, né, aqueles comportamentos, aqueles pensamentos que todos nós temos e nós não queremos assumir, né? Mas a hora que a gente começa a assumir, que a gente começa a enfrentar, a gente percebe que aí a gente tem realmente condições de mudar. Porque se você não assume, você não é humilde o suficiente para assumir as suas imperfeições, você não tem como mudar. Você vai permanecer naquela mesma situação, naquela mesma condição, né? Então, nós vamos passar agora, né, para o livro da esperança e a gente vai ver como o Emmanuel ele trata essa questão. Aí ele vai ampliar um pouquinho mais essa questão e ele faz umas abordagens bastante interessantes. E a gente colocou aqui em slides para os irmãos poderem acompanhar. No mundo, resguardamos zelosamente livros e pergaminhos, empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas, que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras, em museus, que se fazem riquezas de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja. A educação não prescinde da consulta ao passado. Então ele mostra que nós temos no nosso dia a dia comportamentos, né, de preservar, né, comportamentos que são muito profundos, muito grandes, que nós gastamos, às vezes, uma quantidade de dinheiro muito grande, né? E aí, no caso, ele mostra que isso é importante. Quando você usa esse dinheiro, né, para construir, para guardar o patrimônio, tudo que constitui a nossa história, né? Então, ele fala ali os pergaminhos, os livros, né? Então, você precisa de bibliotecas adequadas, né, que tenham estrutura para todos poderem consultar, poderem aprimorar o seu conhecimento, né? Também ele fala dos museus, né, os tesouros artísticos de outras eras, né, que também eles compõem o nosso patrimônio e fazem parte da nossa história. E nós fazemos construções suntuosas também para esse fim, né? E ele mostra isso aí realmente é compreensível, né? E aí ele vai contra-argumentar, né? Acautelamos a existência de rebanhos e plantações contra flagelos, despendendo milhões para assustar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas. Mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais devidos ao conforto da coletividade, tanto no sustento e defesa das instituições, quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas. Claramente normal que isso aconteça. Indispensável prover as existências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida, né? Então ele mostra, né, que nós estamos aqui, no caso, trabalhando sempre com questões materiais, não é? Primeiro, ele trabalha a questão dos livros, dos pergaminhos, né, das bibliotecas, dos museus, né, nós também trabalhamos a questão dos nossos rebanhos, das nossas plantações, cuidamos, gastamos milhões para tudo isso, criamos, né, uma série de estruturas para realmente manter toda a nossa população alimentada. Nós mobilizamos também verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais para trazer mais conforto
para as pessoas, né? Tanto no sustento e defesa das instituições. Então, nós temos aí uma série de instituições, né? Militares, né? Paramilitares, todas elas foram construídas para manter a sociedade uma defesa, né? Com uma proteção muito grande. Então, isso é muito importante. E ele mostra isso. Claramente normal que isso aconteça, né? Então, nós devemos fazer, sim, estar sempre batalhando nesse sentido. Aí ele vai fazer uma análise mais profunda agora sobre o nosso comportamento em relação às nossas crianças, né? Urge, entretanto, assegurar o porvir, a esboçar, se preciso, no mundo ingênuo da infância. Né? Então, o que nós estamos fazendo pelas nossas crianças? Né? O que nós estamos fazendo efetivamente para assegurar que as nossas crianças tenham uma boa educação, uma boa alimentação, uma boa estrutura, porque isso vai assegurar realmente o nosso futuro. Aí ele fala, abandonar pequeninos ao léu na civilização magnificente da atualidade é o mesmo que levantar soberbo palácio, farto de viandas, abarrotado de excessos e faiscante de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. Né? Então, ele está mostrando que esse é o nosso comportamento hoje. Infelizmente, nós ainda estamos vendo, quando você anda pelas ruas, né, você visita os bairros, você visita capitais, você olha pela internet, você vê isso espalhado aí por todo o nosso planeta, quantas crianças estão abandonadas ao léu, sem amparo, sem atenção, sem proteção, sem o básico, né, que é o alimento, que é uma boa educação, que é o carinho, né? Então nós devemos sim estar nos preocupando com essas crianças, né? Trabalhando e formando elas para o futuro, porque elas representam o nosso futuro, o nosso amanhã. A criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os mesmos de hoje desempenharão amanhã junto de nós a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Olha como é que é fantástico essa colocação aqui do Emmanuel, né? A criança de agora erigir-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Ou seja, ela vai ser a nossa cópia. O que você está passando para ela? Que tipo de valor você está passando para ela? Você está ensinando para ela as leis morais? Você está ensinando para ela o respeito ao próximo? A ela agir de forma ética? A ela respeitar tudo que é do outro? A ela se amar? A ela amar o outro? Que valores nós estamos passando? Esses valores, né, elas vão externar amanhã. E isso é responsabilidade nossa hoje, né? E ele acrescenta, além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, né, como nós falamos aí, hoje você está aqui encarnado, educando os seus filhos. Amanhã você vai voltar, às vezes, como um neto, um bisneto, né? E aquele ser que você educou, como é que você educou? O que você passou de valores para ele? Aí ele vai repassar aqueles mesmos valores para você. Olha só a lei de retorno aí. Então ele fala, os mesmos de hoje desempenharão amanhã junto de nós a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Então, quem você quer para ser o pai amanhã? Como é que você quer que o seu pai seja com você? Carinhoso, atencioso, amigo, companheiro? Você quer que ele te eduque? Você quer que ele seja seu parceiro? Que ele te dê uma boa formação para a vida? Então, faça isso pelo seu filho, faça isso pelas crianças que estão próximas a você, as crianças que você tem acesso, né, seja até
através dos vários processos de auxílio que existem na nossa comunidade, né? Apoio a um orfanato, a uma instituição, aulas de evangelização em vários lugares. Então, assim, existe uma infinidade de formas que a gente está ajudando essas crianças. E ele está mostrando que isso é uma responsabilidade nossa, né? Então, não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Olha aí. Então, o que nos aguarda? O que nos aguarda amanhã? É aquilo que nós estamos plantando hoje no coração dessas crianças, nas mentes dessas crianças. Então, nós não podemos menosprezar essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo com esses seres. Vamos passar valores nobres, vamos mostrar para eles a importância que eles representam para nós efetivamente. Vamos educá-las para o mundo, para a vida e não para nós, né? Vamos ensinar a eles o valor do não, a necessidade de ter que perder em muitas situações, a importância de fazer pelo outro. Isso é muito importante, a gente ensinar a criança a fazer pelo outro, a ela servir o outro. Isso a gente ensina a criança. Então nós precisamos tomar essa consciência aí da nossa responsabilidade frente aos pequeninos, né? E nós queremos aqui ler eu considero que é uma poesia, uma história em forma de poesia, né? Que está no livro Luz no Lar, psicografia do Chico, né? Aqui é pelo espírito Valentim Magalhães. A lição número 50, que fala da provação materna, né? Que é uma realidade que coaduna com essa lição do livro da Esperança. Então, olha lá, provação materna. Gritava a nobre anciã em rede morna e langue. Bate, meu filho, zurge o chicote a preceito. Um servo é igual ao boi, que nasceu para o eito. E o filho, Dom Muniz, deixava o servo em sangue. Dos salões da fazenda ao derradeiro mangue, esculpira a fidalga um carrasco perfeito. Mas vem a morte um dia e leva o filho eleito. A matrona pranteia e larga o corpo em xangue. Então aqui ela desencarna, né? No além, cai Dom Muniz em abismos de prova. Aflita, a pobre mãe pede a Deus vida nova. Quer guardá-lo outra vez numa estrada sem brilho. Hoje, mulher sem lar, definha a pouco e pouco, e aos duros repelões de um jovem cego e louco, roga em pranto de amor: não me batas, meu filho, não me batas, meu filho. Então nós estamos vendo aqui realmente o que o Emmanuel nos fala, né? Você vai colher aquilo que você está plantando. E aqui mostra a história de uma mãe, né, que ensinava o filho a judiar dos escravos, a açoitar os escravos. E ela estimulava aquilo de uma forma muito intensa, né, que o escravo merecia aquilo, que o escravo não era ninguém. Aí ele vai, né, morre, vai para o umbral, e lá ele passa as dificuldades todas. E ela, arrependida daquilo que ela fez, consciente dos erros que ela praticou, ela pede para voltar a ter aquele filho nos seus braços novamente. Só que ele traz todo aquele ensinamento que ela deu lá na outra vida, que ele é muito forte ainda. E aí ele usa de violência para com ela mesma, e ele bate nela, né? E às vezes a gente vê essas situações no nosso meio, a gente choca, a gente fica desesperado, aflito, né? E a doutrina espírita vem, nos mostra de uma forma linda e maravilhosa que está tudo certo. E eu gostaria de encerrar com uma outra poesia também desse livro, Luz no Lar, que é o comportamento que nós devemos ter com as crianças, né?
E aqui é uma avó, né? A lição 58, o irmãozinho de João de Deus. Então, vamos lá, o irmãozinho. Quando nasceu Antoninho, disse vovó com carinho: nesta adorável criança, temos mais uma esperança. Ganhamos um novo amigo que procura nosso abrigo. É um espírito que vem buscar a verdade e o bem. Crescerá junto de nós, terá força, terá voz. Agora é um bebê risonho no berço feito de sonho. Amanhã, que se comporte, será homem nobre e forte. Seu coração está cheio da grande luz de onde veio. Ele volta ao nosso nível da imensa esfera invisível, procurando amor e luz para servir a Jesus. Em seguida, vovozinha beijou-lhe a face branquinha e falou, findo o intervalo: Deus nos ajude a guardá-lo. João de Deus. Então, fica aqui essa mensagem para todos nós, né? Vamos, né, que Deus nos ajude a guardar os nossos pequeninos, né? É uma responsabilidade que compete a todos nós, sem exceção, tá? Que a luz de Jesus possa nos iluminar agora e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês. Gratidão.